Você já parou para pensar quantas vezes perdeu oportunidades, relações, respeito ou até seus próprios sonhos simplesmente porque falou demais quando deveria ter ficado em silêncio? Pense com calma. Alguma vez você abriu detalhes da sua vida, dos seus planos ou das suas fragilidades, e isso voltou contra você? Essa é uma realidade muito mais comum do que parece. E é por isso que hoje você está aqui, comigo, no Império Estoicismo, para aprender a força que existe em crescer em silêncio. Mas antes de entrarmos profundamente nesse tema, já aviso, este vídeo só chegou até você porque alguém antes de você deixou um like, se inscreveu e comentou "Estou no controle". Então faça sua parte também. Isso mantém este conhecimento vivo e ajuda outras pessoas que precisam do estoicismo. Agora vamos começar essa jornada. O nascimento da voz e o esquecimento do silêncio. Desde o primeiro suspiro, o mundo nos convida a falar. Lembra da cena comum, a primeira palavra do bebê, a família aplaudindo, o celular registrando, as comadres sorrindo? Aquela primeira sílaba vira troféu, e, sem perceber, começamos a associar falar com aprovação, com validação externa. Crescemos recebendo aplausos por cada som, e isso vai moldando uma ideia perigosa, que nossa voz é o nosso valor. Na escola aprendemos a responder rápido. No trabalho, quem opina mais é visto como participativo. Nas rodas de família, quem conta a história com detalhes é lembrado. Aos poucos, a prática de falar muito se naturaliza, e o outro polo, o do silêncio, aparece esvaziado, subestimado. Raramente alguém nos ensina que calar pode ser uma ação deliberada, poderosa e intencional. Zenão de Sítio, o fundador do estoicismo, sintetizou isso com uma frase direta que atravessa séculos. Temos duas orelhas e uma boca por uma razão. Devemos ouvir o dobro do que falamos. Não é uma recomendação moral vazia. É uma estratégia de vida. Ouvir o dobro significa coletar informação, avaliar, perceber nuances que a pressa da fala simplesmente apaga. É ouvir para entender, não apenas para responder. Pense na sua vida em etapas. Quando criança, a fala é sobrevivência e descoberta. Na adolescência, é construção de identidade. Na vida adulta, é ferramenta de trabalho, afeto, política e reputação. E, se você está entre os 35 e 60 anos, provavelmente já sentiu o peso de palavras ditas sem pensar. Uma piada infeliz que se tornou mágoa, um comentário no trabalho que minou sua credibilidade, um plano anunciado que evapora antes mesmo de começar. A experiência nos mostra que quanto mais vivemos, mais claro fica. A fala sem controle é uma vulnerabilidade, não uma força. Falar menos não significa fechar-se ao mundo. Não é frieza nem dissimulação. Ao contrário, é presença. É dizer apenas aquilo que realmente acrescenta. É demonstrar que você tem raciocínio, calma e controle emocional. Qualidades que inspiram respeito em qualquer ambiente, no emprego, na família, nas rodas de amizade. Sêneca, em suas cartas, lembra que o domínio sobre si mesmo é uma forma suprema de poder, e a boca é frequentemente a primeira parte do corpo que denunciamos quando perdemos esse domínio. Imagine um jantar, duas pessoas com a mesma experiência e conhecimento. A primeira fala de início a fim, tentando impressionar. A segunda escuta, faz perguntas certeiras e, no momento certo, expõe seu ponto com precisão. Quem vai parecer mais sábio? Quem terá mais influência? A resposta, na maioria das vezes, é a segunda pessoa. Porque o silêncio bem usado cria espaço para os outros se mostrarem, para você observar intenções, para escolher uma resposta que realmente mude o rumo da conversa. Agora, um convite prático. Nesta semana, observe-se. Em que momentos você sente necessidade imediata de falar? Quando isso acontecer, respire e pergunte internamente: o que minhas palavras vão gerar agora? Se a resposta for apenas alívio momentâneo para sua ansiedade, experimente silenciar por um instante. Muitas vezes, esse pequeno intervalo já evita remorsos e preserva relacionamentos. E se você perceber que conseguiu, volte depois e conte aqui. Sua experiência pode iluminar quem está lendo. Se você concorda com isso, deixe um comentário. Quero saber como você lida com o silêncio na sua rotina.
E se este trecho já te fez pensar 2 vezes antes de soltar uma fala automática, clique no link para que mais pessoas do Império Estoicismo encontrem esse aprendizado. Quando falar demais se torna fraqueza. Há momentos em que a boca se torna nosso pior inimigo, e quase sempre isso acontece quando estamos vulneráveis. Algumas pessoas, quando estão felizes, sentem uma necessidade quase infantil de compartilhar tudo: sonhos, planos, metas, detalhes íntimos, projetos que ainda nem deram o primeiro passo. É como se a fala fosse um transbordamento da euforia. Mas existe um detalhe que poucos percebem: toda vez que você expõe demais sua intenção, você abre portas para interferências externas, inveja, opinião alheia, críticas, expectativas. E planos que deveriam ser protegidos acabam sendo contaminados antes mesmo de nascer. Por outro lado, há quem fale demais quando está frustrado. A raiva abre a boca sem pedir permissão. Nesses momentos, as palavras viram lâminas. Uma frase dita no calor da emoção pode destruir relacionamentos que levaram anos para construir. E o mais cruel é que o arrependimento chega rápido, mas tarde demais. Palavra falada não volta, não apaga, não desfaz. E existe ainda um terceiro grupo: as pessoas que falam compulsivamente. Falam no trabalho, falam em casa, falam nos comentários das redes sociais, falam até quando ninguém perguntou. São aquelas que confundem ser comunicativo com ser tagarela. E quanto mais espalham opinião para todos os lados, menos credibilidade tem. Porque no fim das contas, quem fala muito entrega demais, e quem entrega demais acaba parecendo fraco, ansioso ou inseguro. A verdade é simples, mas necessária: falar demais não mostra confiança. Mostra carência. Mostra ansiedade. Mostra falta de domínio interno. E agora eu te pergunto: você já conheceu alguém assim? Ou pior, você já foi essa pessoa em algum momento da vida? Se já viveu isso, compartilhe nos comentários. Sua experiência pode ensinar muito mais do que você imagina. O silêncio como sinal de respeito e sabedoria. O silêncio não é ausência. O silêncio é presença. E uma presença forte. Ele comunica, e comunica muito. Comunica que você não está reagindo por impulso. Comunica que você observou antes de agir. Comunica autocontrole, maturidade, respeito e força interior. Sêneca dizia que nada é mais poderoso do que aquele que se domina. E onde começa esse domínio? Na boca. Quando você domina sua fala, domina seu comportamento. Quando domina o comportamento, domina suas decisões. Quando domina as decisões, domina seu destino. O silêncio é um filtro. Ele separa o que vale ser dito do que é apenas uma descarga emocional. Separa a opinião que soma da opinião que só complica. Separa o que constrói do que destrói. Depois dos 35 anos, a vida começa a cobrar mais caro pelos nossos erros. Palavras impensadas geram consequências maiores: conflitos familiares, tensões no trabalho, desgaste emocional, perda de respeito, perda de oportunidades. Ouvir mais e falar menos não é covardia. É estratégia de vida. É maturidade emocional. É inteligência comportamental. É um dos pilares secretos das pessoas que realmente vivem em paz. A história de Carlos e Alex, o poder do silêncio na prática. Imagine 2 vendedores da mesma loja, com o mesmo treinamento e a mesma chance de crescer. Carlos acredita que vender é falar sem parar. Ele interrompe, tenta convencer o cliente antes de entender o que ele quer, despeja descontos, explica em excesso, cria pressão. Ele fala tanto que o cliente nem consegue processar a informação. Resultado? Carlos perde vendas. Perde a comissão. Perde a confiança da equipe. Perde o respeito. Agora observe Alex. Alex entra na mesma loja, com o mesmo uniforme, mas com uma atitude completamente diferente. Ele chega, cumprimenta e escuta. Faz uma pergunta por vez, analisa, presta atenção nos detalhes, observa o tom da voz do cliente. E só fala quando necessário, e quando fala, já é com precisão cirúrgica. Resultado?
Alex vende mais. Ganha mais. Conquiste clientes fiéis. Passa a ser referência dentro da empresa. Por quê? Porque o silêncio estratégico dá poder. Ele permite que você perceba o que os outros não estão dizendo, que observe sinais não verbais, que escolha o momento certo de agir. Se você vive na correria do trabalho, tentando se manter estável apesar das pressões da vida adulta, sabe o quanto ouvir mais pode evitar desgastes desnecessários e economizar energia. Muitas vezes, o segredo não está em falar melhor. Está falando menos. O exercício do silêncio, a temperança e a sabedoria em ação. No estoicismo, duas virtudes moldam nossa maturidade. Temperança. O controle dos impulsos, das reações automáticas, das emoções que querem sair correndo pela boca. 2. Sabedoria. A capacidade de identificar o momento certo de agir e o momento certo de se calar. Essas virtudes não aparecem sozinhas. Elas são treinadas, cultivadas, exercitadas. Um dos exercícios mais eficazes que ensino aqui no Império Estoicismo é a ancoragem do silêncio. Simples, prática e poderosa. Funciona assim. Escolha um lembrete visual. Pode ser um elástico no pulso, um pingente, uma frase no papel de parede do celular, algo que esteja sempre no seu campo de visão. Escreva ou mentalize, fale menos. Toda vez que olhar para esse lembrete, seu cérebro vai criar uma micropausa, uma fresta de lucidez, um intervalo entre o impulso e a ação. Esse intervalo é ouro. É nele que você pensa antes de falar. É nele que você evita conflitos. É nele que você se torna mais sábio. Faça esse teste por uma semana. Apenas uma semana. E depois volte aqui para me contar se funcionou. Seu relato pode fortalecer outras pessoas que também estão tentando construir autocontrole. Passo a passo, silêncio por silêncio. O perigo de contar seus planos. Senta aqui, deixa eu te contar uma coisa. Quantas vezes você já começou uma frase assim? Psicólogos descobriram algo curioso. As pessoas que falam muito sobre seus planos antes de realizá-los são as que menos realizam. Porque o simples ato de contar já gera uma sensação de satisfação. E você se sente como se já tivesse conquistado aquilo que nem começou. Marco Aurélio dizia que confiar em alguém é culpa nossa, não do outro. Algumas pessoas, mesmo sem intenção, nos sabotam, criticam, desencorajam, semeiam dúvida. E, sem perceber, você começa a abandonar seus próprios sonhos. Por isso, guarde seus planos. Haja antes de falar. E deixe que as vitórias falem por você quando estiverem prontas. Se você já perdeu algo por falar demais, escreva nos comentários. Já passei por isso. Sua história ajuda outras pessoas a acordarem para essa realidade. Opiniões. O peso do que dizemos sem necessidade. Vivemos na época da obrigação de ter opinião. Opinião sobre política, sobre reality show, sobre corpo alheio, sobre a vida dos outros. Marco Aurélio já alertava: cada minuto gasto com a vida alheia é um minuto roubado da nossa própria vida. E quando você oferece sua opinião sem ser solicitado, seja sobre o vizinho, o parente ou colega de trabalho, você assume um problema que não é seu. E isso drena sua energia, sua paz e seu tempo. O estoicismo nos liberta disso. Você não precisa ter opinião sobre tudo. Não precisa responder tudo. Não precisa entrar em toda discussão. Essa liberdade muda vidas. Como lidar com pessoas intrometidas? Algumas pessoas não têm filtro. Falam o que querem, do jeito que querem, na hora que querem. E quando você se incomoda, elas dizem: estou sendo sincero. Mas sinceridade sem sabedoria vira agressão. Epicteto dizia que tudo tem duas alças, uma pela qual podemos segurar, outra pela qual não podemos. Você não controla o que o outro diz, mas controla a sua resposta. Às vezes basta uma conversa firme e discreta. Outras vezes é preciso se afastar. Estabelecer limites não é ser rude. É ser adulto. É ser responsável pela própria paz. Você não deve explicar tudo.
A história de Vanessa é um alerta. Ela finalmente conseguiu organizar sua vida financeira. Estava feliz, orgulhosa, e contou isso para colegas. Resultado: foi excluída de projetos porque achavam que ela não precisava. Falar demais custa caro. Epicteto dizia: se bebes água, não digas por tudo e por nada que bebes água. Nem tudo precisa ser dito. Você não precisa justificar suas escolhas, nem explicar sua vida. Silêncio é proteção. Nunca fale emocionado. Platão sabia disso. Quando percebeu que estava irritado demais para agir com justiça, pediu para outro resolver o problema. Se até um dos maiores filósofos da história sabia reconhecer isso, por que nós insistimos em falar no calor da emoção? A alegria descontrolada faz você prometer o que não pode cumprir. A raiva faz você dizer o que nunca poderá retirar. E cada palavra impulsiva abre feridas que às vezes nunca cicatrizam. O silêncio nesses momentos não é fraqueza. É autocontrole. E autocontrole é força. Crescer em silêncio, a essência do estoicismo. Crescer em silêncio é um processo interno. Não é algo que você mostra, é algo que você se torna. É fortalecer sua mente antes da sua língua. É desenvolver discernimento antes de desenvolver opinião. É aprender a enxergar o mundo com mais profundidade para, então, decidir quando e como você vai falar. E existe uma verdade que poucos têm coragem de admitir. Crescer em silêncio é uma das práticas mais difíceis de todo o estoicismo. Por que é tão difícil crescer em silêncio? Porque o ego quer ser visto, quer ser ouvido, quer ser validado. A maioria das pessoas não fala porque precisa, falar porque teme desaparecer na própria presença. E é por isso que controlar a fala exige tanta força mental. Você não está lutando contra o mundo, está lutando contra você mesmo. Eu falho nisso. Você provavelmente também falha. E está tudo bem. O estoicismo não exige perfeição. Exige intenção. Exige constância. Exige humildade para reconhecer que você ainda não é quem deseja ser, mas está caminhando na direção certa. Se isso já fez sentido para você até aqui, já deixa um like. Isso me mostra que você faz parte da minoria que realmente quer crescer de verdade, não só parecer evoluído. O preço de não saber calar a boca. Eu já perdi coisas importantes na vida por falar demais. Perdi oportunidades. Perdi momentos. Perdi conexões que poderiam ter sido eternas. E talvez você também tenha passado por isso. Uma frase dita no impulso. Um desabafo fora de hora. Um segredo contado a quem não merecia ouvir. Uma explicação longa quando o silêncio teria sido mais elegante. A maturidade chega quando percebemos que não é o mundo que nos causa dano. Muitas vezes somos nós mesmos, com nossa incapacidade de escolher o momento certo de falar. Se isso já aconteceu com você, comenta aí, eu sei como é. Isso ajuda outras pessoas a perceberem que não estão sozinhas. O silêncio é um idioma, e precisa ser aprendido. Poucos entendem, mas o silêncio não é vazio. O silêncio é cheio de intenção. É cheio de força. É cheio de consciência. Ele é um idioma próprio, e como qualquer idioma, precisa ser dominado. Quando você aprende a falar o idioma do silêncio, algo muda na sua vida. E tem você para de reagir e começa a escolher. E tem você para de se explicar e começa a se posicionar. E tem você para de se desgastar e começa a economizar energia. E tem você para de entregar poder e começa a recuperá-lo. É por isso que, daqui para frente, você não é mais a mesma pessoa. Agora você sabe, o silêncio é uma ferramenta. O silêncio é uma defesa. O silêncio é uma linguagem. E a partir de hoje, você precisa dominá-lo. Se você está comprometido com esse processo, comenta aqui, gratidão. Assim eu sei que você é parte dessa comunidade que realmente quer evoluir, não só assistir vídeos. E aproveita e se inscreve no Império Estoicismo se ainda não for inscrito. Aqui, você aprende a se tornar alguém mais forte todos os dias.
Transforme sua mente. Fortaleça sua disciplina. Eleve sua vida ao máximo. Tudo começa com um passo, e ele está logo abaixo no primeiro link da descrição. Ao clicar, você terá acesso ao Manual do Estoicismo Premium, com mais de 20 módulos completos. Técnicas para controlar emoções, ansiedade e raiva. Estratégias para lidar com términos, frustrações e pressão diária. Métodos estoicos para fortalecer sua mente, melhorar relacionamentos e tomar decisões mais sábias. Tudo isso e ainda acesso vitalício para evoluir no seu ritmo. Um guia prático para criar a versão mais forte e inabalável de si mesmo. O link está na descrição e também no primeiro comentário fixado. Clique agora e comece sua evolução hoje mesmo. Obrigado por assistir até aqui. De verdade, pouca gente permanece até o final de um vídeo como esse, e isso já diz muito sobre sua disciplina, seu foco e a pessoa que você está se tornando. Agora, antes de sair do vídeo, deixa seu like, compartilha com alguém que precisa desse ensinamento e escreve nos comentários como o silêncio já transformou, ou pode transformar, sua vida. Seu comentário não só me ajuda a criar novos conteúdos, mas também fortalece outras pessoas que estão nessa mesma jornada de evolução. E agora, presta atenção. O vídeo que está aparecendo aqui na tela vai continuar exatamente de onde este terminou. Nele, eu te mostro 4 dificuldades profundas da vida moderna que quase todo mundo enfrenta, mas ninguém sabe como superar. E, principalmente, eu te mostro como vencê-las pelo olhar do estoicismo. Se você quer continuar sua transformação, se você quer entender por que sua mente trava, por que sua vida emperra e como virar esse jogo, clica no vídeo que está aparecendo agora. Te garanto, ele vai abrir uma porta que você não imaginava que existia. Nos vemos lá.